Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto, estamos retomando o nosso Empower Connection. Eu sou o Rogério Schmidt, falando de São Paulo, e lá de Brasília, minha colega Vera Galante. Vera, e aí, tudo bem? Tudo bem por aqui? Olá a todos, bem-vindos. Só para esclarecer, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira à tarde, no dia 3. Só porque se acontecer alguma coisa de hoje para amanhã, não vai sair no programa. Então, e não foi por desleixo nosso, é porque realmente estamos fazendo agora na quinta tarde. Isso. Nós tivemos aí algumas semanas, né, de recesso parlamentar, né, Vera, o mundo político deu uma esfriada. Nós também, que ninguém é de ferro, tiramos umas semaninhas aí de recesso, né? O que você acha Sim. da gente começar? Não se esqueçam, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem. O que você acha, Vera, da gente começar fazendo aí uma rápida menção a coisas que aconteceram durante o recesso e que a gente não tinha falado ainda nos programas anteriores, né? Durante o recesso foi uma grande movimentação do presidente Lula, quer dizer, do governo do presidente Lula e pronunciamentos dele também com referência ao Congresso, acomodar desejos de parlamentares, solidificar algumas ofertas que ele já tinha feito. Eu acho que o que aconteceu foi uma arrumação de casa que ele está precisando de fazer para poder ganhar tranquilidade nas votações do Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Então, o que vimos foi essa grande movimentação. Os ministérios também se movimentaram com o PPA foi anunciado, né, o plano plurianual foi anunciado, tem uma opção de coisas que aconteceram durante o recesso branco parlamentar, porque o recesso não existiu, na verdade, né, mas existiu de fato. Não é? O que mais que você viu? Como a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não foi votada, Isso. né, então, como você lembrou aí, não houve recesso oficial, foi só um recesso informal, durante o qual, inclusive, como não teve recesso formal, continuou, por exemplo, contando o prazo para medidas provisórias, que vão precisar Exato. agora ser votadas em agosto, Uhum. né? Mas eu queria só fazer uma menção, Vera, rapidamente, a algo importante que aconteceu durante o recesso, não tem a ver com o cenário político estrito senso, mas faz parte aí também da conjuntura, né? Que foi a elevação da nota de crédito da economia brasileira por uma das agências internacionais especializadas nisso, né? A Fitch, Uhum. que elevou a nota brasileira, continua lá no chamado grau especulativo, né? Mas agora está a 2 degraus apenas do investment grade, né? Uhum. Lembrando que, em junho, uma outra agência que faz mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, a Standard Poor's, tinha já anunciado a elevação não da nota do crédito da economia brasileira, mas da perspectiva de Uhum. futuro, né, de estável para positivo. Então, são sinalizações aí, né, dos investidores internacionais de que, especialmente, há mudanças que aconteceram aí. Claro que o governo tenta capitalizar politicamente, né, mas, na Sim. verdade, isso aí, essas mudanças de nota e tal, refletem, na verdade, processos de médio e longo prazo, né? Uhum. Reformas que foram aprovadas nos últimos anos, enfim. Então, e, claro, também expectativas favoráveis em relação ao que pode acontecer É. daqui para frente, né? Uhum. É importante, porque agora o Brasil começa a mostrar estabilidade econômica novamente, né? De um sobe e desce inevitável quase por causa da pandemia e tudo mais, mas agora está, desde o fim da pandemia, ele está mostrando sinais de que a estabilidade gradativamente está se instalando. Então, isso é muito bom, é ótima notícia, né? E a mudança de viés da Standard Poor's já é excelente, porque estava de ruim, né? A perspectiva agora é positiva. Então, isso aí já diz muita coisa. Eu acho que isso é boa notícia para nós. E ainda nesse campo
da economia, e aí já saindo do recesso, entrando É. agora no noticiário dessa semana, ontem saiu a, a reunião, o resultado da última reunião do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que, Uhum. como se esperava, anunciou aí a redução da taxa Selic, né, de meio ponto. Tinha uma divisão ali nas expectativas, alguns economistas achavam que ia reduzir 0,25, outros que ia reduzir meio, acabou reduzindo meio ponto. Né? O Fernando Haddad, inclusive, jogou um verde, né? Falou que tinha espaço para reduzir 0,75, mas ficaram na média, tá bom. 0,5 já é excelente, já é não é nada, não é nada, mas faz muita diferença na política de juros dos bancos, de tudo mais, dos financiamentos oficiais e tudo é importante, né? Quem paga imposto de renda parcelado vai sentir uma quedinha também, E né? interessante porque o Copom é um órgão colegiado, né? São 9 diretores, encontrando aí já o presidente do Banco Central, e houve um empate, né? Foram 4 diretores defendendo uma redução de só 0,25 e outros 4, inclusive esses 2 novos que assumiram agora no final Uhum. do primeiro semestre, né? O Galípolo e o Aquino, defendendo queda de meio ponto. E aí quem deu o voto de Minerva foi o presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto, né? Alvo de tantas críticas aí do presidente Lula, por exemplo, né? Ao longo do ano, que Ao longo do acabou, ano, e especialmente ontem de manhã. sim. Ele falou muito contra o Campos Neto. Agora vamos ver como vai ser. Continua, desculpa te interromper. Não, então o presidente do Banco Central que desempatou e acabou dando o placar de 5-4, favorável aí à redução de não de 0,25, mas de meio ponto. Né? Então, Aham, uma é. dessas ironias aí da Pois é, história. vamos ver qual vai ser o discurso agora. Vamos É, ver qual vai ser. Pois e, é. e hoje, enquanto a gente está gravando, dia 3, vai ter algumas coisas acontecendo em Brasília, né? Também posses, e, enfim. Posses. Hoje é dia de posse. Hoje de manhã foi a posse do novo ministro do Turismo, finalmente, Celso Sabino, do União Brasil, que assumiu a pasta. Desde que começou a ser cogitado o nome dele, já faz muito tempo, acho que do primeiro dia, até hoje finalmente ser resolvido, deu tempo dele estudar um pouco do que faz a pasta, né? Então ele fez um discurso até muito ponderado, inclusivo de outros ministérios, trabalhar junto, é um discurso eminentemente político, claro, mas ele mostrou que se inteirou do assunto. Isso é muito bom. O ruim, quer dizer, o deselegante, vamos dizer assim, foi que a ministra Daniela Carneiro, que não era ex-ministra, né? Ex-ministro agora. Ela não compareceu à posse do sucessor e ela também não foi mencionada. É, é uma descortesia, né, que se faz. Mas, enfim, União Brasil se ressentiu dela estar mudando de partido, então reivindicou a pasta e colocou um representante seu lá, o deputado federal, né, o Celso Sabino. Sabino. E tem uma É. expectativa que, com essa troca, o União Brasil entregue mais votos para o governo na Câmara do que vinha entregando com a ministra anterior, como você lembrou, aí está de saída do partido. Uhum. Pelo menos a Só que expectativa, né, velho? a expectativa, mas pelo sim, pelo não, o governo Lula está disposto a contemplar outros partidos republicanos, o PP do centro, né, do Uhum. centrão chamado, é, com ministérios também. Mas, Então, inclusive, desculpa te interromper, vamos falar disso, mas antes vamos só mencionar rapidamente, hoje tem uma segunda posse também importante acontecendo, né? aliás, daqui um minuto É, começa, 16 horas, do ministro, né, o do Cristiano Zanin, Cristiano né, no Zanin. STF, né, na vaga do Uhum. Lewandowski. É interessante que ele vai para a primeira turma, porque Lewandowski saiu da segunda turma, que é a turma que cuida da Lava Jato. Dias Toffoli pediu para ser transferido
para a segunda turma. Então, abriu a vaga dele na primeira. Para o Zanin é muito mais confortável ele não ir para a segunda turma, porque ele teria que se declarar impedido ou na votação de vários processos. Então, ele na primeira turma ele pode ficar mais à vontade. E também é uma turma que não está sob o holofote da imprensa, então ele tem mais tempo de aprender o ofício, aprender a ser ministro, né? Porque até agora ele foi advogado. Nada, isso aí não quer dizer absolutamente nada. Todos eles têm que aprender a ser ministro. Então ele fica com mais tempo para aprender a ser ministro. E lembrando que já em outubro é a aposentadoria compulsória da Rosa Weber, que é a atual presidente até do STF, né? Exatamente. Ela eventualmente, eu não sei, ela até poderia talvez fazer o que o Lewandowski fez, que é antecipar a aposentadoria, mas talvez ela fique até o final, porque ela está exercendo ela vai ficar. a Ela vai ficar. presidência. Né? Então, o que significa que, no máximo, talvez em agosto ou talvez em setembro, o governo, o presidente Lula já tenha que anunciar aí o nome do substituto ou da substituta da Rosa Weber. Né? Então, vamos voltar a falar bastante ainda do Supremo sim, nos próximos meses, né, Vera? Já tem fila. Mas, enfim, vamos esperar, isso aí a gente vai falar depois. Deixa ele sentar na cadeira primeiro. Bom, agora você pode voltar. Você estava falando aí da expectativa da reforma ministerial, né? Que foi algo que veio amadurecendo aí nesse período do recesso. Né? Do recesso, exato. Então, o Lula deve contemplar o PP, aliás, o Republicanos e o PP com um de 3 ministérios para cada um. Quer dizer, esportes, que é o primeiro que está na lista, aliás, esse aí já está na Berlinda há muito tempo. Lembrando que a Ana Moser não traz nenhum voto para o presidente no Congresso. Então, é muito mais interessante ter alguém do Congresso que traga votos do que alguém que não. Então, esse ministro, para qualquer um desses 3 ministérios, já está indicado, será o deputado Silvio Costa Filho e André Fufuca, do PP, deve ficar também com um desses 3 ministérios. Vamos ver, tem 2 candidatos e 3 ministérios. Vamos ver qual daí vai sobrar, ou se haverá mais um ministério, ou se haverá a criação de mais ministérios. Tudo isso é possível, né, Rogério? Exatamente. Lembrando, né, que esses 2 partidos, né, que se espera que passem a integrar formalmente a base do governo, porque informalmente isso já, de alguma maneira, já vinha acontecendo, eles apoiaram a reforma tributária, apoiaram o arcabouço fiscal. Né? Esses 2 partidos somados, né, o PP e os Republicanos, têm 90 deputados federais. Tá? Então, hoje, nominalmente, a base do governo, se você pegar os partidos que já têm ministérios, né, são 264 deputados. Está abaixo, por exemplo, dos 308 votos, que é, por exemplo, o quórum para aprovar emendas constitucionais. Né? Então, com 264 mais 90, o tamanho nominal, não necessariamente o tamanho real, tá, da base aliada, subiria aí para 354 deputados. Né? Então, daria até uma gordurinha aí para queimar, né? Enfim, facilitaria, acho que daria bem mais tranquilidade para o governo. Né? Na prática, o que aconteceria é que dos partidos mais importantes, o único que está na oposição seria o PL, do ex-presidente Bolsonaro, né? E o PSDB. Mas lembrando que o PL, 20 deputados do PL votaram a favor, por exemplo, do arcabouço fiscal. Mas é difícil imaginar que o presidente indique um ministro, por exemplo, do PL. Né? Não, porque a maioria não vai do partido. acontecer. A gente sabe que a maioria do partido está com o Bolsonaro e não larga. Né? Mas, de qualquer maneira, o Centrão aí está ganhando, ou está na iminência, a gente não sabe ainda quando vai acontecer
essa reforma, né? Mas Uhum. dificilmente vamos escapar de ter dois partidos a mais na base aliada, né? É. Provavelmente até com esses nomes aí que você já declinou, né? Não, eles nomeiam antes, que nem o Celso Sabino, já está, a gente já sabia É. dele desde sempre, né? E engraçado que todos do Nordeste, né? O Silvio Costa Filho é do Pernambuco Isso. e o André Fufuca do Maranhão. É, Então é o Lula aí também reforçando, né, o seu apoio na região Nordeste, né? é. E aí, a semana que vem, quer dizer, falando em reforma ministerial, o Lula tem dito que não vai falar nada, não vai mexer em ninguém antes de ir para Belém tratar com os 8 países que compartilham a Amazônia Legal conosco, né? Lembrando que o Amazonas é o nosso estado. Agora, a Amazônia, ela vai além Bem mais dos amplo, estados né? nossos, né? Do Pará, de tudo. Então, são 8 países que compartilham a floresta. Então, esses 8 países vão se reunir em Belém agora e vão tratar de 3 temas importantes. Um é o meio ambiente, que inclusive devem fazer um plano já para apresentar conjuntamente na COP, que será em Belém do Pará também, a Conferência do Clima, né? Tratar sobre tráfico de drogas. O problema nosso ali, nosso de todos os países, é que as fronteiras são muito permeáveis. É, vem por água, por terra, e não há muito como vigiar aquelas fronteiras, porque é mata fechada e tudo mais. Os índios sabem andar ali muito bem, muitas vezes são cooptados, então tem que ter um plano conjunto para evitar tráfico de drogas e o garimpo ilegal, que vai e volta. Não é só o Brasil que tem garimpo ilegal, tem todos esses países também. Então, se houver uma força conjunta, se tiver um plano conjunto, seria excelente. Não me surpreenderia nada se o presidente Lula criasse uma outra sigla aí para Mercosul, os países da Amazônia, sei lá, alguma coisa para ter uma união desses países. Que eu acho que a união não é ruim, mas Seria a cara dele, inclusive. eu acho. Ele sai de lá com. Já teve tanta, né, que eu nem lembro mais. É. Bom, então. Eu E vou dar por o mim, meu destaque também do meu radar aí para isso. o Dá o futuro seu, que depois eu vou dar o imediato, meu. que é a questão, a votação do arcabouço fiscal, né? Lembrando que é um projeto muito importante aí, porque dele Uhum. depende, por exemplo, o avanço tanto da LDO como da lei orçamentária para o ano que vem, precisa aprovar Isso, isso. o arcabouço fiscal primeiro, né? Já passou na Câmara, o Senado passou também, mas mexeu no texto, voltou para a Câmara e agora até acho que é até um instrumento aí de pressão, né? Os deputados acho que dificilmente vão votar, ou o Arthur Lira, né? Dificilmente vai pautar esse tema, os líderes partidários, antes de que, por exemplo, seja concluído o processo aí de reforma do Ministério, né? Então, é importante desses dois aspectos, tanto do ponto de vista da disciplina fiscal do país para os próximos anos, como também pode ser aí um termômetro, né, da força do governo nessa possível cogitada reforma ministerial. Uhum. O meu destaque, então, eu vou terminar com a ida de Lula a Belém. Ele falou, perguntado hoje, quando é que vem a reforma ministerial. Eu falei, vocês sabem o que eu vou fazer, tá, mas eu só vou decidir o que eu vou fazer quando eu voltar de Belém. Então, vamos esperar ele voltar de Belém para ver se ele anuncia alguma coisa ou se ele vai cozinhar, como foi o do turismo, né? Que a pobre da Daniela Carneiro foi fritada em óleo quente muito tempo, É né? isso, então. Acho que chegamos então ao final aí de mais esse Power Connection, Vera. Isso. Eu queria mais uma vez pedir para quem está nos assistindo que ative as notificações, se inscreve no nosso canal. E é isso. Até semana que vem. Até a semana que vem. Se tudo correr bem, né? Se o mundo não Se o acabar, mundo nem não vamos acabar, vigiar. se o mundo não acabar, né? Como eu costumo dizer. Tchau, É. Vera. Tchau, Então pessoal. tá, tchau, Rogério, tchau a todos.